Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no evento da indústria química. Claro que, deputado Alex, eu não vou falar da indústria química. Certamente o convite foi para que eu pudesse falar um pouquinho do que eu penso que será essa agenda política, esse ambiente político nos próximos 4 anos. O Brasil passou nos últimos, desde o processo de reeleição da presidente Dilma, uma crise econômica muito profunda, apresentado nos dados do Dr. Fernando Musa, nos dados econômicos, no que afetou a economia, né, do setor químico de todo o Brasil. Depois tivemos o processo de impeachment da presidente Dilma, e o presidente Michel Temer assumiu, com uma agenda daquilo que eu acredito muito importante para o nosso país. Muita coisa foi feita entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, temas que estavam travados há muitos anos na agenda econômica, a reforma trabalhista, a terceirização, a mudança da regra da taxa de juros do BNDES, da TJLP, o retorno dos leilões do pré-sal, né, uma política preocupada, a PEC do teto de gastos, que, para mim, é uma PEC muito importante, porque, pela primeira vez no Brasil, se olhou solução para o orçamento público, olhando a despesa e não aumentando receita, né, como foi feito nesse ciclo de 30 anos da nossa Constituição. Todos os governos, a solução sempre foi aumentar impostos, transferir para a sociedade a conta da ineficiência do governo, do gigantismo do governo. Pela primeira vez se encontrou uma solução que é dura, que vai gerar dificuldade, certamente, para o próximo governo, já gera para esse no final do governo, mas, pela primeira vez, a gente coloca na agenda da sociedade brasileira quanto custa o Estado brasileiro. E custa muito caro. Muitas pessoas, muitos políticos, principalmente aqueles de oposição à tese do teto de gastos, sempre falam que o problema de investimento em saúde e educação no Brasil é o limite de teto de gastos do governo. E eu digo a todos que não. O problema de não termos investimentos em saúde e educação é porque o Brasil gasta hoje, em despesas obrigatórias, quase 100% do seu orçamento. Então, cada ano que passa, isso vai aumentando, cada ano que passa, teremos menos dinheiro para saúde e educação e menos recursos para investimento. Um país que tem um orçamento primário de 1 trilhão e 300 bilhões, investe apenas 30 bilhões e tem agora, né, todo ano, aí o seu maior problema, a sua agenda prioritária, que é o aumento do déficit previdenciário todo ano, em 40, 50 bilhões de reais. Então, essa é a realidade do Brasil que temos hoje e que, de alguma forma, nos últimos 2 anos, se tentou enfrentar com uma parceria muito sólida entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Infelizmente, em cima da reforma da Previdência, em maio, final de maio de 2017, tivemos o episódio que todos conhecemos, né, que atingiu o Poder Executivo, e as condições, infelizmente, foram perdidas. Mas não haverá nenhuma outra agenda nos próximos 12 meses, vamos chamar assim, para mostrar a sua urgência, que possa superar, tirar da pauta a reforma da Previdência. Nada do que a gente possa discutir aqui ou em qualquer ambiente pode superar o tamanho do problema que nós temos no sistema previdenciário brasileiro, e todos conhecem. O Brasil foi, ao longo dos últimos 30 anos, capturado pelas corporações, na maioria das vezes públicas, mas também muito de corporações privadas, que hoje têm benefícios na ordem de 300 bilhões de reais de incentivos fiscais, muitas vezes importantes, outros muito questionáveis. E acho que isso deveria ser também um papel urgente do próximo governo, auditar todos esses incentivos para que a gente possa avaliar de cada um deles aqueles que, de fato, merecem
ter, por parte do governo, algum incentivo e aqueles que usam o incentivo para cobrir a sua falta de produtividade. Mas, voltando ao assunto principal, porque eu tenho sido um político que tenho tratado apenas desse tema, e talvez por isso tenha sofrido um pouquinho no meu processo de reeleição, porque a reforma da Previdência não é um tema que seja de fácil compreensão. E também não é um tema que o jogo seja feito no campo transparente das ideias. As corporações, elas não vão para esse debate informando o impacto real, né, desse tema nas nossas vidas, como a sociedade todo ano paga a conta da Previdência. Então, eu estou muito otimista pela escolha que o presidente eleito fez, do economista Paulo Guedes à frente da equipe econômica, dando a ele toda a liberdade para organizar a sua equipe. Isso eu acredito que é um fato histórico e muito importante, e aquilo que tenho certeza que a maioria dos deputados, cada um puder fazer, para ajudar a agenda da equipe econômica, para que a gente possa superar esse primeiro grande obstáculo. A gente sabe que tem outros, a gente sabe que a indústria química tem outras agendas, a gente sabe que a burocracia brasileira ela atravanca muito investimentos, mas a gente sabe que ela existe também para garantir o feudo, o nicho de poder de muitos grupos, né, dentro do poder público brasileiro. Não é apenas um atraso tecnológico brasileiro, mas é também uma força, como eu disse, que tem as corporações, e eu sinto isso no Legislativo, quando a gente vai voltar a matérias que vão modernizar algumas leis, como o cadastro positivo, a duplicata eletrônica, e tem sempre um cartório no meio enfrentando, tem sempre um tribunal de justiça no meio enfrentando, porque recebe recursos, né, desses segmentos. Então, a gente precisa ter capacidade de enfrentar as corporações, porque elas, de fato, vêm transformando o Brasil numa pauta dos seus próprios interesses pessoais, em detrimento da agenda do Brasil. Um setor público, uma área do setor público, resolve que vai ter que ter seus aumentos, resolve o seu aumento, e o resto dos brasileiros que pague a conta. Então, acho que a gente precisa ter essa clareza, e eu, como eu disse, eu tenho, desde março de 2017, logo depois da minha reeleição à presidência da Câmara, debatido e trazido o tema da Previdência. Como eu disse, não adianta, do meu ponto de vista, não adianta nem discutir a tributária antes, porque discutir a tributária com déficit previdenciário crescente, déficit público crescente, endividamento crescente, vai significar sair da reforma tributária, uma reforma tributária que vai resolver o problema fiscal dos estados, dos municípios e da própria União, com o aumento de alíquotas. É o que eu acredito. Por isso que eu digo que, para que a gente possa fazer qualquer outra reforma, o ambiente de médio e longo prazo precisa ter a reforma da Previdência superada, a reforma do serviço público. É fundamental que a gente possa resolver a questão da idade mínima, é fundamental que a gente possa resolver a questão da aposentadoria rural, que consome 100 bilhões do déficit do regime geral, né? E é importante que a gente crie um regime previdenciário justo. Por incrível que pareça, o regime previdenciário brasileiro, eu acho que o Guardia falou isso essa semana, é um regime de transferência de renda muito injusto. Tira daquele que recebe menos e transfere para aquele que recebe mais. Até porque 70% dos aposentados do regime geral se aposenta com um salário mínimo e aos 65 anos, porque não consegue cumprir o tempo de contribuição. Então, a gente precisa ter um regime mais equilibrado, um regime que atenda a todos, e um regime onde a gente tenha regras claras, onde a gente possa até trabalhar. Muitos falam do novo regime, sistema de capitalização, eu tendo a defender, mas o nosso problema não está no futuro mais, infelizmente. Se a gente tivesse feito a reforma da Previdência há 30 anos, o nosso problema estava no novo regime. O nosso problema, como nós não conseguimos avançar muito, o nosso problema está no estoque, está no passado. Não está em tirar nenhum direito dos idosos, mas está em construir soluções onde aqueles que têm direito de se aposentar com 48 anos, com 50 anos, com 53 anos, com 55 anos, entendam que eles precisam
colaborar. E acho que a última oportunidade que o Brasil tem de fazer uma reforma da Previdência diferente do que Portugal e Espanha foram obrigados a fazer, cortando a aposentadoria. Nós ainda temos condições de fazer uma reforma onde a gente organize o sistema, equilibre o sistema, sinalize numa redução da relação dívida-PIB, que é muito importante, sem cortar aposentadorias, como Portugal, que cortou 30%, e a Espanha, que cortou 50% das aposentadorias. No Brasil, nenhum idoso será atingido, mas nós precisamos ser rápidos. Do meu ponto de vista, o próximo governo e o próximo Congresso precisam começar a sua agenda, como eu disse, de forma monotemática. Essa é a agenda que a gente precisa enfrentar. Essa é a agenda que o Brasil precisa superar. E, claro, reduzindo, controlando minimamente as despesas previdenciárias, aí sim nós precisamos caminhar, como eu tenho tentado fazer na presidência da Câmara, com uma agenda de garantia de segurança jurídica. Agora terminamos de votar o distrato, que era um assunto fundamental para a retomada dos investimentos da construção civil, que também é um setor que gera muitos empregos no nosso Brasil, e acho que essa deve ser a agenda do Parlamento brasileiro. Resolver a Previdência e, depois disso, depois de resolvida a Previdência, caminhar, sempre olhando de que forma que nós vamos reduzir despesas no Estado brasileiro, a reforma do Estado, uma reforma administrativa que gere um Estado mais eficiente, aonde o resultado do servidor público tenha benefícios. Hoje, as carreiras típicas de Estado e também no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário têm pouca responsabilidade, pouca necessidade de produzir para chegar ao teto. Rapidamente, essas carreiras chegam ao teto, ao ponto que no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, nessas carreiras típicas de Estados, o salário médio no Poder Público Federal é da ordem de R$30 mil, 67% maior do que os seus equivalentes no Poder Privado. O Estado brasileiro é caro. Esse é um segundo debate fundamental, discutir eficiência e uma nova estrutura administrativa para o Estado brasileiro. E, paralelo a isso, para encerrar e para agradecer a oportunidade de estar aqui falando para cada um de vocês, o Parlamento precisa dar segurança jurídica para que o setor privado possa investir. E acho que nessas agendas prioritárias e depois em agendas discutidas com os setores, discutidas, claro, com a equipe econômica, a gente tem toda a condição de entender que esse Estado gigante que o Brasil tem hoje, ele serve pouco aos brasileiros, e muito a poucos grupos de interesse. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, ao meu amigo Alex Panetti, que me fez o convite pessoal, ao Papa, ao Orlando, a oportunidade de estar aqui com cada um de vocês e falar que a Câmara de Deputados, pelo menos até 1º de fevereiro, e depois individualmente no mandato de cada um, com certeza, está à disposição para que a gente possa fazer, como eu fiz durante o meu período na presidência, um debate aberto com os setores privados, os setores da economia brasileira, para que a Câmara também possa contribuir para esse novo momento do Brasil e que a gente possa, de forma bem rápida, tirar o Brasil da situação que vive hoje, que é muito melhor daquela do ano de 2015, do início de 2016, que foi encontrada pelo presidente Michel Temer, mas que tenho certeza que, com o governo eleito com legitimidade, a gente tem condição, e com o parlamento com responsabilidade, a gente tem condição de botar o Brasil de novo, voltar a crescer e voltar a gerar empregos para a nossa população, para os brasileiros. Muito obrigado e um bom dia a todos.